Sabe aquela sensação, aquela frustração de ter um celular super caro que de repente começa a falhar assim que a garantia acaba? Acho que todo mundo conhece. Mas e se a gente não precisasse trocar de aparelho todo ano? E se a ideia de um celular para a vida toda não fosse só um sonho? É isso que a gente vai investigar hoje. Pois é, parece um roteiro, né? A bateria já não aguenta o dia inteiro, o sistema começa a engasgar, aí uma peça quebra e o conserto... Nossa, o conserto sai quase o preço de um aparelho novo. Fica aquela impressão de que eles são feitos para não durar mesmo. E a verdade é que, em muitos casos, a intenção é exatamente essa. Bom, vamos dar nome aos bois. Esse fenômeno tem um culpado bem conhecido: a obsolescência programada. E não, isso não é um defeito que acontece por acaso. É uma estratégia pensada pela indústria. É quando um produto já é projetado para se tornar ultrapassado ou simplesmente parar de funcionar depois de um tempo. O objetivo? Esse é bem claro. Fazer com que a gente compre mais e com mais frequência. Manter a roda girando. Olha só, o grande sociólogo Zygmunt Bauman já cantava essa pedra. Essa cultura do consumo desenfreado tem uma consequência bem visível e, para ser sincero, gigantesca: o lixo. Uma montanha de lixo que não para de crescer. E não é um lixo qualquer, né? A gente está falando de uma avalanche de resíduos eletrônicos, o famoso e-waste. É a consequência física e bem feia desse nosso hábito de descartar. 54 milhões, esse é o número. São 54 milhões de toneladas de lixo eletrônico que o planeta gera por ano. O dado é do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É um peso que, sinceramente, é até difícil de imaginar. E o mais preocupante é que esse problema só piora, está acelerando. A projeção que a gente vê aqui é que essa quantidade absurda de lixo pode simplesmente dobrar até 2050. É uma rota completamente insustentável. Ok, o cenário parece ruim, mas calma. No meio de tudo isso, está surgindo um movimento muito forte na contramão. Uma verdadeira revolução que bate de frente com essa cultura do usou, jogou fora e propõe um jeito totalmente novo de pensar. A mudança de chave está toda aqui, nessa comparação. A gente está saindo de um modelo linear, sabe? Aquele de extrair recursos, usar o produto e descartar, para um modelo circular. Aqui, a ideia é outra, é projetar para durar, é reutilizar, é reparar e só no fim da linha, reciclar. É manter tudo em uso pelo maior tempo possível. E o coração dessa revolução é o chamado direito ao reparo. É um movimento global que luta por uma coisa bem simples: que qualquer pessoa possa consertar as suas próprias coisas. Isso significa exigir que os fabricantes liberem peças, ferramentas e manuais para todo mundo, e não só para as assistências técnicas autorizadas deles. E o mais legal é que essa filosofia não tá só no papo, não. Ela tá virando lei de verdade em vários lugares do mundo, e isso tá forçando a indústria a mudar. Quer ela queira, quer ou não. A União Europeia, por exemplo, deu um passo de gigante agora em abril de 2024. Eles aprovaram uma nova lei que é, sem exagero, um marco histórico para o direito ao reparo. E está servindo de exemplo para o resto do mundo. E o que isso muda na prática? Bom, agora os fabricantes são obrigados a oferecer conserto mesmo depois que a garantia acaba. Criaram também uma plataforma online para ajudar a encontrar oficinas de reparo e até um selo de qualidade para esses serviços. Isso muda completamente o jogo para o consumidor europeu. Ok, a gente viu que a Europa está avançando a passos largos, mas e aqui no Brasil? Como a nossa lei lida com essa questão? Bom, aqui a situação é um pouco mais complexa. O nosso Código de Defesa do Consumidor até fala que as empresas precisam fornecer peças por um período razoável. Mas, convenhamos, o que é razoável? Essa palavra vaga acaba virando uma brecha. A gente até tentou melhorar isso com um projeto de lei que queria fixar o prazo em 5 anos, mas ele foi arquivado. Ou seja, por aqui, a caminhada ainda é longa. Mas enquanto as leis caminham, a tecnologia não fica parada. E uma das respostas mais interessantes para esse problema é o design modular. Pensa nos nossos aparelhos como se fossem um grande Lego. Aqui a gente tem 2 exemplos que são referência nisso. De um lado, o Fairphone, que tem um foco gigante em usar materiais de fontes justas e garantir boas condições de trabalho. Do outro, o Framework, que leva a ideia de modularidade ao extremo, permitindo trocar e customizar quase tudo no notebook. São 2 abordagens diferentes, mas que se completam nessa busca por uma tecnologia mais justa e durável. Poder consertar e trocar peças é incrível, claro. Mas e se um dos maiores vilões da durabilidade, a bateria, pudesse durar muito mais tempo?
8 vezes. Grava bem esse número, porque foi isso que pesquisadores aqui do Brasil, da Universidade Federal Fluminense, conseguiram. Eles desenvolveram uma tecnologia de bateria que armazena até 8 vezes mais energia que as baterias de íon-lítio que a gente usa hoje. E as vantagens não param por aí. Além de ser super potente, a produção é mais barata e mais sustentável. E tem mais, a tecnologia pode ser adaptada para usar sódio e magnésio, que são materiais muito mais fáceis de encontrar que o lítio. É uma revolução energética com selo brasileiro. Certo. Então, juntando todas essas pontas, leis mais justas, design inteligente, inovações de componentes, a gente finalmente consegue voltar para a nossa pergunta inicial e tentar dar uma resposta. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta que não quer calar. Afinal, um celular para a vida toda é uma possibilidade real ou só utopia? A resposta é sim, está se tornando possível. Mas olha, não depende de uma coisa só. É uma combinação de fatores. A gente precisa de leis que protejam o consumidor, de empresas que finalmente abandonem a obsolescência programada e abracem o design circular, e, claro, de uma mudança na nossa própria mentalidade, de passar a valorizar um produto que dura em vez da última novidade. No fim das contas, a mensagem é essa. O futuro da tecnologia precisa ser sustentável. Isso quer dizer consertar e não jogar fora. Essa é a grande virada de chave. E aí, qual outro tema nesse mundo de tecnologia e sustentabilidade seria legal a gente discutir aqui? Conta pra gente nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises. A gente se vê